Sejam bem-vindos ao quinto e último webinar do ciclo de webinars Munidesportivo, Desporto, Municípios e Período Pós-Crise, que terá como mote de hoje o impacto e o risco do Covid-19 para os atletas e para o desporto. Para falar sobre este tema, temos connosco o especialista Pedro Ferreira, investigador do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho, sendo este webinar moderado por Ana Silva, técnica superior do desporto do município de Lousada e membro também da Comissão Técnica do Desporto da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao quinto e último webinar do ciclo de webinars Munidesportivo, Desporto, Municípios em Período Pós-Crise, que terá como mote o impacto e os riscos da Covid-19 para os atletas e para o desporto. Atualmente muito se tem falado dos impactos da Covid na economia, no turismo, na cultura, mas do desporto pouco ou nada se tem falado, pelo menos na comunicação social. E pensamos que estes 5 webinars ao longo desta semana tenham sido bastante vantajosos para quem gosta de desporto, quem pratica desporto e quem está ligado ao desporto. Portanto, para falar sobre o tema de hoje, temos connosco Pedro Ferreira, que é investigador do Instituto de Investigação de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho. O Pedro, apesar dos seus 38 anos, tem um currículo muito vasto. Eu vou tentar resumir um pouquinho do que é o currículo do Pedro. Portanto, o Pedro licenciou-se em 2004 em Engenharia Biotécnica pelo Instituto Politécnico de Bragança, efetuou o seu estágio de licenciatura no Karolinska Institute em Estocolmo, na Suécia, onde foi a instituição responsável pela atribuição do Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia, onde se doutorou em 2010 em Ciências Médicas. Desde então desenvolveu a sua atividade em várias universidades, tendo passado por Singapura, que foi considerada a melhor universidade do mundo com menos de 50 anos desde 2014, pela Universidade do Algarve, pelo Instituto de Biosistemas e Sistemas Integrativos da Universidade de Lisboa e desde 2016 é investigador do Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Escola de Medicina da Universidade do Minho. A sua área de investigação foca-se na compreensão dos mecanismos de adaptação e propagação de parasitas humanos. O seu trabalho desenvolve medidas de controle com vista ao desenvolvimento de novos diagnósticos e terapias. Já conta com mais de 30 publicações científicas em revistas de renome. Posso aqui salientar, por exemplo, que foi capa das revistas científicas internacionais em 2009, The Journal of Infectious Diseases da Universidade de Oxford, em 2012, Emerging Infectious Diseases do Centro para Controlo e Prevenção de Doenças americano, e em 2013, Trends in Parasitology da Cell Press. Também tenho que distinguir aqui algumas situações em que ele foi enaltecido. Por exemplo, teve o melhor póster no Congresso da ATP Blinding Cassette Proteins from Multidrug Resistance to Genetic Diseases pela Federação de Sociedades Europeias de Bioquímica. Em 2016 também teve a primeira posição no concurso internacional para investigação, investigador da Fundação da Ciência e Tecnologia, e com todo este currículo nacional e internacional foi distinguido em 2017 pela Câmara de Penafiel com a medalha dourada de mérito municipal pela sua contribuição para a ciência. Portanto, com este vasto currículo profissional, o Pedro Ferreira também esteve ligado ao desporto. Portanto, ele foi atleta de handball e de polo aquático, tendo inclusive nesta última modalidade pertencido à Seleção Nacional de Júniores entre 1996 e 98. Portanto, ele também está por dentro da parte desportiva. E eu vou começar esta intervenção, pedir ao Pedro para começar esta intervenção com 2 perguntas que foram elaboradas a partir de algumas dos municípios da CIM de Tâmega e Sousa. Portanto, uma primeira pergunta para ti, Pedro, é: este vírus colocou-nos pela primeira vez em modo pausa. Para quando a prática regular das diversas modalidades, indoor, outdoor, individual e coletiva? E também uma segunda pergunta que penso que está enquadrada na primeira, que é: na retoma desta tal atividade desportiva, qual o verdadeiro risco para atletas e staff, sendo que o vírus continua em circulação e não há ainda uma vacina? Portanto, Pedro, obrigado pela tua presença aqui e vou passar a palavra. Antes de mais, Ana, bom dia a todas as pessoas que nos estão a ver. Eu vou responder às tuas perguntas, mas eu queria, antes de mais, agradecer o convite que me foi feito e enaltecer este tipo de atividade que eu acho que é muito salutar, é de louvar e tem que ser realmente promovida. Acho que isto é um serviço, o que estão a fazer, a informação realmente que estão a promover é de extrema necessidade
para a situação que nós vivemos atualmente, nacional e internacional. É uma preparação para as pessoas poderem agora começarem a sua nova atividade depois do confinamento, relativamente a uma área muito específica que é o desporto, e que todas as recomendações, apesar de necessárias, são bastante generalistas, e quer no desporto, quer em outras áreas, essa responsabilidade em grande parte, em grande medida, foram passadas para as instituições públicas e algumas privadas, e aqui nós neste fórum estamos focados numa área muito importante que é o desporto. E o desporto, dentro do que é o desporto, tem uma componente muito importante que é o contributo dos municípios para que realmente ele seja executado, quer através das infraestruturas, que nós ao longo desta hora vou ter o prazer de discutir com todos, quer as infraestruturas que muitas delas, a sua grande maioria, estão nas mãos, na gestão e na manutenção dos municípios, por isso é importante os municípios estarem também envolvidos nestas atividades, e depois também o impacto que elas têm a nível da população em geral e da quantidade de pessoas que realmente utilizam, quer as infraestruturas, quer também clubes que são ligados aos municípios, e nós dentro deste sistema, que é realmente muito importante, e eu sinto esta responsabilidade de estar aqui a falar de uma forma ampla, tenho para contribuir para que a situação volte à normalidade. Dentro das perguntas que tu me colocaste, eu acho que são realmente muito importantes, e queria salientar dois aspectos fundamentais das tuas perguntas, que era a retoma da atividade do desporto, e tu definiste duas áreas que são muito importantes, que é, primeiro, onde o desporto onde é executado o desporto, indoor e outdoor. Esta situação é realmente, em termos do risco para primeiro há duas situações, a contração da doença e depois o controlo de transmissão que nós vamos fazer. E tudo o que nós vamos falar, temos estas duas definições. Uma é a contração, a possibilidade de uma pessoa contrair o risco de contrair a doença, e depois outra é que medidas é que nós podemos tomar para reduzir a propagação dessa doença. E indoor-outdoor como todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde já refletem, realmente a situação de fazermos qualquer atividade, nomeadamente o desporto indoor, tem um risco muito acrescido de outdoor. Hoje em dia, e eu vou mostrar alguns dados dentro de momentos, a situação de fazermos indoor é muito mais problemática do que outdoor, ao espaço livre, onde não estamos confinados e onde a propagação do vírus é muito menor. E depois temos a situação do desporto ser individual ou coletivo. E há aqui umas nuances que têm que ser esclarecidas, que é, obviamente, o desporto individual, em termos de prática individual, quando não há o contacto social entre pessoas na sua prática, teoricamente não existe risco nenhum, comparativamente a coletivo, onde temos grupos de pessoas no desporto onde há interação física, onde é impossível fazer o desporto coletivo em que não haja contacto, porque está inerente à sua gênese de desporto coletivo, onde há contacto realmente entre pessoas. Mas não é só isso, e isso leva-me para a segunda pergunta, que é atletas e staff, porque o desporto em si não pode ser excluído, todo o staff que está envolvido, quer através das pessoas, dos funcionários, das infraestruturas, quer através dos treinadores e dos assistentes, preparadores físicos. Há uma componente muito grande a nível de estrutura, de recursos humanos, por detrás do próprio desporto em si, se ele é individual ou coletivo. Isto, resumidamente, quer dizer o quê? Em termos de prática desportiva, existe sim individual, coletiva. Em termos de execução e prática do desporto,
não há nenhum desporto que seja executado individualmente, porque é preciso realmente muitas pessoas por trás de qualquer desporto. E aliás, estávamos a falar, por exemplo, em off, estávamos a confidenciar planos de contingência, por exemplo, ao atletismo, que apesar de ser um desporto individual, há realmente uma componente de infraestruturas, de recursos humanos que interagem na sua prática. E não só na parte de competição, em que realmente é individual. Eu penso que agora tínhamos umas apresentações, não era? Eu agora gostaria de passar para que realmente, dentro desta introdução e dentro do risco que existe, que nós todos sabemos, eu acho que passei um bocadinho à frente da parte, eu acho que a parte das medidas, nesta altura em que já estamos há 3 meses em confinamento, já estamos todos cientes de quais é que são as medidas em termos de higiene e das recomendações da Direção-Geral de Saúde para o desporto e para a vida em geral. Eu acho que passei um bocadinho à frente e queria dar uma contextualização neste momento que estamos a falar e o propósito deste webinar é nesta fase do no pós-Covid, ou numa fase em termos técnicos que nós estamos a falar de pré-eliminação, onde o risco é cada vez diminuto, e nós estamos a falar, por exemplo, que neste momento na Zona Norte a probabilidade de nós encontrarmos uma pessoa que esteja infectada efetivamente com Covid-19 é de 1 para 1000, por isso são riscos muito diminutos. Eu queria partilhar com vocês alguns dados que são interessantes e que depois, no fim, tudo junto vai colmatar no que é que serão as medidas que nós poderemos pensar no futuro para realmente voltar à prática, a uma normalidade, uma nova normalidade do desporto. Por isso eu vou partilhar aqui com vocês alguns dados que eu acho que é importante realmente estarmos todos cientes do que é que está a acontecer. O primeiro slide que eu gostava de partilhar com todos vós é porque é que nós agora definimos porque é que nós definimos agora a abertura das atividades, nomeadamente o desporto, de uma forma generalizada. A verdade é que em Portugal, neste momento, como vocês podem ver aqui, estamos a ter cerca de 300 casos diários de Covid diagnosticados. Se vocês virem aqui, por esta altura, já não preciso explicar muito, já toda a gente está cansada de ver estes gráficos epidemiológicos. Nós realmente tivemos uma ascensão. O primeiro caso começou cerca no dia 7, 8 de março, foi identificado e diagnosticado os primeiros casos de Covid em Portugal, e com o tempo, com o passar do tempo, de uma forma esperada, houve uma expansão exponencial dos casos até cerca de dia 28 de março. A partir daí nós temos vindo a controlar, e muito bem, quero dar os parabéns a todos nós, que realmente portamos de uma forma exemplar, porque agora sim podemos realmente com confiança dizer que nos portamos bem, porque a partir do fim de março, princípio de abril, nós temos vindo a entrar numa fase de declínio. Quer dizer que estamos a controlar muito bem a doença e os números de casos estão a reduzir. Até este momento que estamos com cerca de 300 casos. O mais importante, e eu gostava de enfatizar, é que estes novos casos são casos que estão realmente localizados em termos geográficos de uma forma não linear, não é? Não há uma distribuição homogénea no país dos casos da ocorrência de infecções. E como vocês podem ver aqui,
neste momento, a maior parte dos casos, destes 300 casos que nós estamos a ter diariamente, estão localizados a uma zona que é a região de Lisboa, como a maior parte de vocês já podem constatar ou acompanhar através da Direção-Geral de Saúde. E o resto do país, como vocês podem ver aqui no lado direito, ou teve efetivamente poucos casos e neste momento está praticamente controlada a situação, quer na região norte, quer na região centro. Podem ver que os casos diários estão na ordem das dezenas, e se tudo correr como nós planeamos, em cerca de 2 semanas, um mês, nós vamos atingir o zero efetivo de infecções. Estes dados que eu quero partilhar com vocês é para mostrar simplesmente, para vos transmitir um conceito que é a não distribuição homogénea dos casos. Isso quer dizer o quê em termos de risco? Quer dizer que o risco efetivo para a propagação de doença e para o surgimento de novos casos e surtos não é igual, não está distribuído de forma igual neste momento pelo país. E isto leva-nos para uma situação em termos de normas e recomendações, também ela não homogénea. E isto quer dizer que nós, quando estamos agora a fazer planos de contingência e a fazer recomendações e a abrir ou a desconfinar, também não temos efetivamente que o fazer de forma homogénea, porque o risco não é homogéneo, e isto é claro. E isto tem boas notícias e mais notícias. Isto quer dizer que vai haver, por força da situação epidemiológica, zonas onde vai ser efetivamente possível mais rapidamente voltarmos a uma situação de normalidade mais rápida do que outras, nomeadamente agora, neste momento é claro que nas zonas populacionais de Lisboa e Porto, o Porto Centro, o Conselho vai ser onde há mais pessoas, há mais risco e os casos vai ser mais difícil de controlar do que no resto do país. E isto faz inerentemente que a prática do desporto em si e as normas que regulam a atividade desportiva, também elas sejam tomadas mediante esta observação. Relativamente à tua pergunta, eu fiz aqui um gráfico, Ana, que eu acho que é muito esclarecedor e que apesar de ser bastante óbvio, depois discutido, não está realmente na cabeça das pessoas. Existem 3 componentes no desporto que são importantes de ter em consideração para fazer os planos de contingência e para criar medidas para diminuir o risco e a transmissão deste vírus. E há 3 componentes que são importantes, que são os atletas e o staff, e estamos aqui a falar de uma transmissão direta do vírus, onde há a possibilidade de uma pessoa infectada conseguir transmitir o vírus para este grupo de pessoas que está regularmente próxima na atividade esportiva. Depois temos as infraestruturas em si, e as infraestruturas eu incluo também a manutenção, os funcionários, todas as pessoas que fazem parte do conjunto de infraestruturas, e está mais relacionado com uma transmissão indireta, estou a falar, por exemplo, da transmissão através das superfícies, em que o vírus pode estar numa infraestrutura, pode estar numa porta, pode estar num balneário, pode estar numa superfície e que promova a transmissão do vírus entre os outros todos. E depois temos uma componente muito importante que eu também acho que gostava de enfatizar, que é os adeptos, também vejo um bocado negligenciada neste momento, e os adeptos não tem necessariamente que ser de uma forma clubística, tem a ver com pessoas que gostam realmente de assistir a desporto e querem ter o acompanhamento do desporto. E são estes 3 fatores, todos juntos, que fazem o grande risco a nível da transmissão da Covid a nível do desporto. Há estas 3 componentes, e os planos de contingência têm, e eles estão em overlap, Ana, porquê?
porque eles não podem ser dissociados. O desporto é realmente algo muito complexo e quando nós fazemos os planos de contingência, não podemos fazer os planos de contingência isolados. Tem que haver uma forma, todas as pessoas e as instituições que estão relacionadas com a implementação dos planos de contingência têm que ter em conta, na minha opinião, eu estou a partilhar a minha opinião, esta estrutura realmente está relacionada por uma questão muito simples que eu acho que nós vamos discutir, que é a sustentabilidade do desporto. Eu acho que as pessoas que estão a gerir esta situação a nível do desporto facilmente chegaram a uma conclusão que as medidas que são forçosas por parte da transmissão do vírus vai toda contra os princípios da sustentabilidade do desporto, quer a nível dos atletas e staff, quer a nível da manutenção e gestão das infraestruturas e quer a nível da satisfação de todas as pessoas que acompanham o desporto. Por isso, as medidas e os planos de contingência têm que, de alguma maneira, conseguir mitigar este problema da interligação entre estes três fatores que estão envolvidos no desporto, Ana. Sim, concordo perfeitamente com o que tu disseste. Mas o que é certo é que neste momento pouco sabemos como devemos, por exemplo, os adeptos ainda nem sequer se fala nisso, o desporto coletivo único que regressou foi o futebol, não é, a nível profissional, e o que é certo é que até existem inclusive muitos empregos que estão diretamente associados ao desporto, não só o profissional, mas também o outro, que estão dependentes disso, não é? E por isso é que nós temos que discutir há realmente vidas de pessoas dependentes do desporto em si, não é? Eu penso que... Podes falar, peço desculpa. Sim, é isso, Ana. Eu acho que as pessoas têm que realmente discutir estes temas com muita frontalidade e mesmo apesar da componente que nós estamos aqui hoje a falar, da importância dos municípios nesta gestão desportiva, há uma componente económica, apesar de estarmos a falar de uma gestão e de fundos públicos, há uma componente em termos de retorno financeiro privado que é adquirido através da publicidade. E eu acho que é importante nós percebermos e aceitarmos que existe esta componente da publicidade em que as medidas que nós estamos a tomar têm um impacto muito grande, por um lado. Por outro, o peso em termos financeiros para os municípios para ter a manutenção das infraestruturas necessárias com uma redução do número de utentes, que é o que estamos a falar, e com, se por um lado as recomendações são reduzir, as recomendações básicas é reduzir o número de utilizadores e, por outro, aumentar os protocolos e as necessidades em termos de manutenção e gestão, por outro, a nível das estruturas, porque é preciso mais pessoas, é preciso mais desinfetantes, é reduzido o número de carga horária, porque entre atividades é preciso um período de desinfecção, por isso quer dizer o próprio tempo de utilização também é menor. Isto é uma carga muito grande para o sistema, menos pessoas, mais encargos e depois sem retorno absolutamente nenhum a nível de publicidade, porque é difícil de conseguirmos vender publicidades, não é? Através de direitos esportivos ou o que é que seja, quando não há adeptos a visualizar o desporto em si, que é uma fonte de receita muito grande. Sem dúvida. Mas Pedro, tenta-nos ajudar nesta parte, porque assim, todos os pais, e eu também sou mãe, não é? Neste momento estamos com aquele medo de, apesar de que a transmissão, como tu disseste, neste momento no Norte está de 1 para 1000, todos os pais têm receio de levar as crianças para praticar seja o que for, até inclusive
levar a um restaurante, de levar a um café, tem-se medo de levar as crianças. Será que é possível retomar a atividade física, o desporto em si, nas camadas jovens a partir de setembro? Os dados científicos, Ana, é que demonstram, e isto é realmente muito significante, é o impacto a nível clínico da Covid na faixa etária mais jovem. Eu estou a falar na faixa etária mais jovem dos 10 aos 20, 25, é realmente muito reduzida. Isto é uma constatação. Por isso, em termos de doença, do impacto da doença em si, nestas fases etárias, o risco de ter complicações clínicas é muito, muito, muito baixa comparada com, por exemplo, na faixa etária mais idosa. E, aliás, as recomendações da Direção-Geral de Saúde que saíram a semana passada faz com que, aliás, ainda seja proibido, a recomendação é que não atividade. Não atividade nem grávidas, sim, que inclui grávidas, idosos e os grupos de risco, ainda a recomendação é que não façam atividade desportiva. A faixa etária das crianças não está num dos grupos de risco. Agora, apesar de não estar na faixa, nós temos que pensar, se te lembras bem daquele que nós começámos, há dois conceitos muito importantes, que é o impacto, o nível da infecção, não é, das pessoas, que é uma criança ou um jovem ter uma repercussão clínica grave ou não repercussão clínica. Outra coisa é estas crianças em si também ser um risco de transmissão e de poderem propagar a doença. Por isso, a minha opinião e a minha recomendação é que, por um lado, em termos de jovens, não há, o risco é muito, muito, muito diminuto. Salvo aqueles casos que é importante dizer que é que a idade por si não é só um risco, porque se houver um jovem que tenha um historial clínico ou complicações clínicas relacionadas com o risco, como é que é, por exemplo, complicações a nível cardíaco ou a nível pulmonar, essas pessoas, apesar de ser jovens, são colocadas também no grupo de risco. Isto é importante de salientar. O problema disto nos jovens, que também muita gente não falou, é que nos jovens também muitas vezes é difícil identificar estas circunstâncias, porque apesar porque a sua condição etária faz com que muitas destas complicações ainda não sejam visíveis, sejam ocultadas, e só depois de haver uma complicação realmente clínica associada, por exemplo, ao Covid, essas complicações sejam detectadas. E há sempre aqui este risco. Mas, na generalidade, é baixo. Em termos de transmissão, remete-nos para a situação epidemiológica no momento de cada região. Por isso eu, nas minhas recomendações finais, eu gostaria de mostrar e de enfatizar que a importância de se praticar desporto neste momento, por exemplo, em Castelo Branco ou em Bragança, é diferente do desporto em Lisboa. E eu acho que com naturalidade e não tendo nenhuma mensagem ou nenhuma ideologia a nível de segregação do que é que seja, as pessoas têm que compreender que estas medidas são implementadas única e exclusivamente dada a situação epidemiológica e não tem a ver com nenhum fator de segregação, quer de interioridade, quer de literacia, quer o que é que seja, tem simplesmente que ver com os níveis de casos que existem numa determinada região, vão ditar a possibilidade das pessoas terem mais liberdade ou mais contacto social numa região comparada com outra. Eu acho que isto, no curto prazo, vai ser praticamente inevitável, dada a circunstância que eu mostrei, em que 90% dos casos estão, por exemplo, em Lisboa. Bom, eu vou colocar-te mais também outra questão, que foi também colocada por um dos nossos municípios, quais serão as medidas mais efetivas para que o regresso do desporto, mesmo que faseado, não é o que se está a fazer agora, não contribua para a propagação do vírus?
Eu tenho aqui alguns slides que eu gostava de partilhar convosco. Eu posso partilhar mais 2 slides, Ana? Sim, por favor. Vou só partilhar aqui dois slides que eu acho que são explicativos da situação, que é dentro daquilo que nós falamos, que é o impacto das medidas de controlo epidémico na sustentabilidade do desporto. Eu acho que as medidas que nós tomamos para que realmente o risco seja menor, tem que, de alguma forma, mitigar este problema. E se te lembras, nós temos realmente três componentes que são importantes, que são os atletas e o staff, os adeptos e as infraestruturas. O problema da introdução destas medidas da redução do contacto social a nível de atletas e staff é que tem havido uma alteração das rotinas. Já falámos que é, por exemplo, a redução da carga horária ou ter que haver espaçamento entre aulas ou entre atividades esportivas é muito cansativo. Falava, por exemplo, com amigos meus que são treinadores ou que fazem parte de estruturas desportivas, que é realmente exaustivo terem que fazer todos os protocolos de desinfecção e entre aulas terem que sair, terem que entrar, é realmente muito cansativo. Isto tudo, este tipo de medidas que nós tomamos faz com que haja uma falta de um estímulo motivacional. Isso preocupa-me muito a nível da atividade desportiva e eu acho que durante, e tu sabes, tens estado mais do que eu ligado ao desporto, durante anos houve um investimento muito grande, quer a nível institucional, quer a nível mesmo financeiro, para promover o desporto. A prática do desporto, houve realmente um investimento muito grande. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que havia uma resistência à prática do desporto, que nós sabemos nos últimos anos realmente se concretizou e há cada vez mais pessoas a praticar desporto, por todas as razões importantes que nós sabemos, eu não vou numerá-las agora, para a sociedade e para a saúde. O que eu acho, e eu acho que as pessoas têm que ter em mente, é que este confinamento fez com que muito desse trabalho, pelo menos no curto prazo, seja realmente desperdiçado. Vai haver pessoas que, por falta deste estímulo motivacional, de ter que pensar em todas as complicações a nível de desinfecção, a nível do próprio não contacto durante o desporto, que é uma das coisas que as pessoas gostam de fazer no desporto, é de falar, é de contactar com pessoas que não façam, que percam a motivação pelo desporto. E isto tem que se ter em conta quando nós aplicamos as medidas, que era a pergunta que me fazias. Estas medidas que nós vamos tomar agora, temos que ter em conta o impacto que elas poderão ter e nós, se calhar, vamos ter que correr alguns riscos neste momento. Nós estamos a falar de riscos e, como nós falamos, isto é realmente uma epidemia que ainda está aí, não se foi embora, existe risco, mas nós temos é que saber ponderar o risco e pôr numa balança e tentar perceber todos os impactos negativos que por exemplo, neste caso, as medidas e o não fazer desporto criam. E eu acho que esta parte motivacional das pessoas vai fazer com que as pessoas se desleixem e que realmente percam o hábito de fazer desporto. Isso é algo que eu gostava de salientar e a minha ideia aqui é partilhar com vocês algumas ideias e algumas pessoas que nos estão a ver
tem a possibilidade de fazer planos de contingência e decidir estas coisas, e eu acho que estes argumentos são muito importantes na altura de decidir, que é preciso também salientar que é uma responsabilidade muito grande, todos sabemos isso, mas há responsabilidades a curto prazo e responsabilidades a longo prazo. As responsabilidades a curto prazo são muito fáceis, que é se alguma pessoa fica infectada hoje ou amanhã, mas depois, em termos de longo prazo, os impactos são muito maiores e a falta de um estímulo à prática do desporto é algo que demorou muito tempo que foi investido para que as pessoas pudessem fazer, e neste momento estas medidas fazem com que realmente elas não estejam a ser desperdiçadas. A nível de desporto, de atletas e staff, toda esta confusão do não contacto, do isolamento, das medidas, da não utilização de balneários, faz com que realmente as pessoas não se concentrem e não possam usufruir naturalmente de toda o prazer que é fazer o desporto em si. E isso está relacionado com aquilo que eu estava a falar em termos do estímulo motivacional. Estes níveis de concentração, a não satisfação a nível de prazer de praticar desporto, depois também desmotiva as pessoas e faz com que este prazer pelo desporto se desvaneça e no fim não haja uma redução a nível da atividade desportiva que depois pode ter impactos muito graves a longo prazo. A nível de adeptos, já falámos, a perda do interesse dos adeptos desvanece o interesse também pelo desporto e as pessoas deixam de acompanhar. Isto tem um impacto muito grande a nível da publicidade e dos recursos financeiros que são adquiridos através de publicidades. E eu acho que para finalizarmos também a nossa conversa, depois no fim, gostaria de dar algumas ideias a nível de estruturas de acompanhamento à distância que não existem e que deveriam ser implementadas para que as pessoas possam acompanhar o desporto, para que as mães, como estavas a falar, possam perceber se os filhos estão realmente a cumprir as medidas, se as pessoas tiverem uma plataforma a nível de visualização, a nível de internet ou através do exterior, das infraestruturas, para que possa haver um acompanhamento em que os pais se sintam mais seguros. Eu acho que tem que ser executado. Eu acho que este tipo de comunicação, faz com que também haja uma possibilidade de negócio a nível de publicidade, porque realmente há uma transmissão do desporto em si e pode ser usado para criar mecanismos financeiros para a sustentabilidade do desporto, que eu acho que é importante. Eu volto a frisar, a sustentabilidade do desporto a nível financeiro é muito importante e temos que ter estas medidas todas interligadas para que possa realmente haver sustentabilidade. A nível de infraestruturas, há uma readaptação muito grande, é complicadíssimo, é muito fácil aquelas recomendações que vocês receberam da DGS, dizer temos que dar formação aos funcionários, os funcionários têm que ter protocolos, é muito fácil de escrever em algumas linhas, fazer os planos de contingência e executar os planos de contingência é uma carga a nível institucional muito grande. Eu tenho perfeita noção disso e queria dar também os parabéns e dar força a quem o está a fazer neste momento, que é realmente algo descomunal em termos de esforço. E outro problema é o aumento dos encargos, quer a nível máscaras, todos os equipamentos de proteção individual que são recomendados têm um custo muito, apesar de individualmente parecer que é residual, mas quando estamos a falar de centenas, em muitos casos diários, é muito difícil de comportar todos estes encargos. E estes impactos são as medidas, de um lado é o impacto negativo e realmente os pontos que eu acho que deveriam ser mitigados para que haja uma sustentabilidade
pelo menos durante esta fase, e como dizias bem, toda a gente está à espera de setembro, porque setembro é aquela, em termos desportivos, é aquela data em que todos ansiamos, o de setembro, para quem é desportista e para quem está relacionado com o desporto, é realmente o início, e eu espero realmente, sinceramente, que esta situação seja mitigada ao mínimo e por setembro as coisas já estejam realmente controladas a nível de epidemia, e as medidas não sejam realmente tão drásticas como estão a ser agora, isto seja realmente uma fase de transição. Em termos de medidas, efetivamente, Ana, eu acho que é importante dizer isso, todo o desporto que possa ser feito outdoor, que seja feito outdoor, e eu estou a referir a piscinas outdoor, futebol de salão outdoor, tudo o que seja possível readaptar para uma situação outdoor, que seja, e eu acho que neste momento, que é verão, e aproveitar esta situação antes de setembro, se conseguimos readaptar tudo para uma situação outdoor, é realmente o que é recomendável. A nível de medidas, eu acho que esta é a parte mais interessante e que todos tentam arranjar uma fórmula mágica. Não há fórmulas mágicas, como todos nós sabemos, e as pessoas estão relacionadas com estes planos de contingência. Os planos de contingência são completamente individualizados, porque nós sabemos que todas as infraestruturas, mesmo elas próprias, são únicas. Por isso, como sendo únicas, têm que ter planos de contingência únicos, e todos temos que estar cientes de que não há planos de contingência perfeitos, são apenas planos para mitigar o risco. Mas existem aqui 4 pontos que eu acho que são fundamentais para que as estruturas possam realmente criar alguma sustentabilidade neste curto prazo. Uma delas foi o que nós já falamos. As medidas têm que ser realmente tomadas e tendo em conta a normalidade, a retoma da normalidade das atividades esportivas, os indicadores epidemiológicos locais. Ana, sabes que há concelhos ainda em Portugal que não reportam nenhum caso de Covid, e não faz sentido num concelho completamente isolado no interior de Portugal manter estas medidas tão apertadas a nível do desporto. Eu, nestes casos, tem que haver um abrandar em nível de medidas. Ao contrário de, por exemplo, situações onde haja surtos, onde a situação, os indicadores epidemiológicos demonstrem que existe uma situação de transmissão ativa do vírus, tem que ser muito apertadas. E eu acho que esta assimetria era uma das mensagens que eu queria passar, e eu acho que isto é importante para que, pelo menos, se possa, a nível geral, reduzir o risco de um eventual surto ou segunda onda, e, por outro, algumas pessoas possam usufruir da prática do desporto. Eu acho que esta linha é fundamental, e eu acho que tem que ser implementada para que haja pelo menos alguma sustentabilidade a nível do desporto. A competição, outra parte importante do desporto a nível de competição é exatamente dentro do mesmo princípio. As competições têm que se manter a nível local e regional, não podemos andar a circular com equipas e pôr em contacto atletas e staffs de regiões. Por exemplo, uma equipa neste momento de Lisboa, onde há o maior risco, onde mais de 90% dos casos estão concentrados, vai jogar com uma equipa de, por exemplo, Castelo Branco, onde não há casos. E este tipo de regras devem ser implementadas para, por um lado, manter a competição desportiva, que é algo também realmente importante, e, por outro, mitigar a probabilidade de transmissão do vírus.
Sim, mas Pedro, outra medida. Diz? desculpa, mas pelo que estás a dizer, é assim, se nós retomarmos a atividade em termos federativos, não é muito possível levar um campeonato até ao fim quando tu tens algumas regiões nas quais não podes ir lá competir, pelo menos aqueles que fazem campeonatos a nível nacional, não é? Exatamente, mas aqui há duas situações. Uma situação que é os campeonatos que estão, ou as competições que estão a decorrer e que foram interrompidas. E depois temos a situação de o recomeço das novas competições. Em termos de acabar as competições, eu acho que, tirando o futebol, eu acho que as coisas estão realmente resolvidas. Começar as novas competições, eu acho que, dependendo de conforme irá correr este verão e a situação epidemiológica, é preciso, se calhar, repensar a maneira como as competições estão realmente estruturadas. E alguns campeonatos serão realmente feitos nesta base, em que há primeiro um campeonato regional e depois é que há uma consequente fase a nível nacional, mas a ideia é, se nós reduzirmos a competição desportiva à prática local e regional, temos uma redução a nível de contacto e de transmissão do vírus, e isto é algo que se calhar pode ter que ser revista e ter em consideração para que se possa começar realmente novas competições. Relativamente ao que já está, eu acho que há muito pouco a fazer, eu acho que temos mesmo que viver com o que já está. Outro ponto importante, Ana, eu acho que isto tem que ver não só com a Covid e a situação epidemiológica, mas também com o futuro do desporto. Implementar formas de promoção web-based, como estamos aqui a fazer hoje, uma estrutura de um fórum com este webinário, onde nós juntamos, cada um de nós em nossas casas, conseguimos falar e discutir com todas as pessoas a nível nacional, é realmente uma forma sustentável, porque não requer realmente a implementação de muitos recursos, mas a nível do desporto faz com que seja possível, por exemplo, pessoas acompanharem o desporto não profissional no médio no curto e médio prazo. Eu acho que estas infraestruturas a serem investidas através de canais de transmissão desportivas a nível municipal, eu acho que é um investimento de futuro, é uma plataforma que permite reduzir o risco de transmissão neste momento, porque os adeptos não se têm que deslocar aos recintos desportivos, podem acompanhar de casa, e cria também uma plataforma no futuro para que todas as pessoas que não têm a possibilidade de se deslocar aos complexos desportivos, quer por questões profissionais, quer por questões pessoais, que estejam numa parte do país ou internacionalmente, os nossos imigrantes possam acompanhar o desporto de uma maneira simples. E eu acho que este investimento numa transmissão, em cadeias de transmissão do desporto, das atividades que ocorrem nos complexos desportivos, eu acho que é um investimento de futuro que neste momento é necessário e que pode realmente dar uma continuidade à sustentabilidade, à promoção do desporto, especialmente ao desporto não profissional, que as pessoas gostam de acompanhar, mas como não há interesse económico, não há uma cobertura a nível dos canais nacionais. Eu acho que é algo que eu gostava de lançar, este rap, a nível de municípios, para que pensem em estruturas que realmente seja possível as pessoas acompanharem de casa, as mães possam ver as suas crianças. No futuro, essa mesma plataforma, os clubes possam usar para transmitir aos seus adeptos o prazer de acompanhar as suas equipas, e que crie realmente algo que seja sustentável e que não seja efêmero, algo que podemos investir neste momento devido à situação epidemiológica da Covid, mas que no futuro possa ser usado de uma forma normal para a transmissão do desporto, especialmente do desporto não profissional.
E por fim, eu acho que já falámos sobre isso, mas gostava de repetir, a prática desportiva outdoor neste momento penso que é realmente o mais acertado e o que faz com que todas as partes estejam realmente contentes, que é as pessoas poderem fazer desporto, que é muito importante, os custos a nível de infraestrutura sejam menores, que haja um risco muito baixo de contração de doença e que nos dê um bocadinho de tempo, porque nós precisamos é de tempo neste momento, estamos todos a lutar contra o tempo, que chega setembro, Ana, e que já não haja Covid absolutamente nenhum. Era ótimo, era ótimo. Pedro, eu não sei se tens mais alguma apresentação para fazer, se não, pronto, então eu iria passar algumas perguntas que eu fui selecionando aqui, entretanto, que nos vão chegando, e eu peço desculpa porque não vou conseguir elencar todas, mas muitas delas são também sobre, por exemplo, as piscinas interiores, porque já houve essa permissão da abertura das piscinas interiores. E contrariamente, não é? Contrariamente, todos nós temos um bocadinho mais de receio, porque uma coisa é o exterior, outra coisa é o interior. Portanto, há aqui várias perguntas sobre várias posições, mas basicamente todas se centram na real risco da abertura das piscinas interiores, não é? Pronto, porque é uma situação em que vão ter que utilizar balneários, porque não é como outro desporto em que chegas equipado, podes ir embora equipado. Portanto, o real risco, e se calhar começaríamos por esta, não sei se tu consegues resumir um bocadinho a tua opinião de especialista. Sim, eu tenho acompanhado, a questão das piscinas é algo que realmente difícil de comentar, porque a utilização das piscinas interiores tem um problema que é o plano de contingência é realmente complicado. E a implementação das medidas que são necessárias para reduzir o risco são realmente complicadas. Por exemplo, no caso das piscinas e do desporto em si, como sabes, os balneários são, sem dúvida nenhuma, o maior foco, o maior problema a nível de risco de transmissão da doença da Covid. E a Direção-Geral de Saúde recomenda o não uso de balneários, exclui. Agora, nós sabemos que numa piscina em que as pessoas têm que tirar a roupa é muito difícil. Por exemplo, nós, eu e todas as pessoas que nos estão a acompanhar, que foram desportistas a nível de piscina, que usaram as piscinas, nós temos um hábito que era usar um fato de treino e despir-nos, só que uma coisa é a competição e a maneira como as pessoas abordam este caso, mas há um lado pessoal muito importante, que há pessoas que não se sentem à vontade para ter este tipo de comportamento e pedir que as pessoas usem um fato de treino que já vêm equipadas de casa e que retirem o fato de treino dentro da área do tanque é um bocado abusivo, eu percebo isso. O problema é depois, porque as pessoas saem molhadas, não é? Portanto, as pessoas têm que trocar. Ter uma área de secagem, exatamente, ter uma área de secagem e as pessoas, e depois pedir às pessoas também que vão molhadas para casa, ou que é muito complicado. Eu percebo que é muito complicado. Assim como é complicado ter um tanque em que dentro das recomendações que eu estive a ler, dentro das recomendações da DGS, em que cada atleta ou cada pessoa mantenha uma distância de 3 metros. Isso quer dizer que na maior parte dos tanques tínhamos que abrir piscinas para umas 5, 4 ou 5 pessoas, porque é impossível manter mais do que isso num tanque pequeno, do que nós estamos habituados a ver a nível municipal. Isto tudo junto, e depois temos o sistema de filtragem dos ares, em que... O aquecimento, claro. O aquecimento, por sua vez, também pode ser um fator. E o aquecimento.
sim, e o arejamento, a recomendação é arejamento natural. Nós sabemos que a maior parte das piscinas é impossível fazer arejamento natural, que não tem essa capacidade a nível de infraestruturas de ter arejamento natural. Por isso, em termos de piscinas, é realmente muito complicado, e a solução é ver o máximo do uso das piscinas outdoor. Agora, é verão, a maior parte das piscinas outdoor são usadas como de forma recreativa pelos municípios. Manter numa fase em que a redução, o uso das praias, que as pessoas estavam habituadas a ir para a praia, também é desaconselhado. As pessoas nas suas localidades vão tentar se refugiar nas piscinas, e eu penso que vai haver situações muito delicadas em muitas piscinas em que os municípios estão a contar fazer as suas férias e utilizar as formas das piscinas outdoor de forma recreativa, e conciliar a prática desportiva com recreativa numa utilização de uma piscina com a lotação reduzida, vai ser muito complicado, e eu acho que vai ser muito difícil de realmente gerir esta situação. E temos que ter, eu não estou a dizer isto de uma forma negativa, não, eu acho que eu acredito que o primeiro passo para nós resolvermos os problemas é admitir os problemas, e é por isso que eu acho que é preciso ver os problemas exatamente como eles são, e dentro do que é a realidade e o que são as limitações, tentarmos gerir de uma forma eficaz todas estas contingências. Claro, temos todos que nos reinventar, não é? E todos com o máximo de bom senso possível, e tentarmos passar por esta tempestade que estamos todos. O nosso tempo também está quase a terminar, mas eu queria colocar mais duas últimas questões. Uma delas é do colega Penafiel, da parte do desporto, que diz, porque fala-se muito do risco de propagação das superfícies. Há quem diga que é altamente, tem que estar sempre limpo e higienizado, porque há um alto risco de propagação. Depois já veio também outras notícias a mitigarem isto. Em que ponto é que estamos nesta situação? Os últimos, o risco, existe risco. A questão é que quando compararmos os riscos, existe o risco de transmissão direta através da respiração, é realmente o foco, a transmissão primária do vírus. Superfícies também, mas muito menos do que aquilo que se pensava. No caso das piscinas, as superfícies, voltando às piscinas, e também para passar como é complicado toda esta situação, apesar das piscinas terem um problema por causa do ar, o controle do ar, o aquecimento do ar, a circulação do ar, os sistemas de circulação do ar e as filtragens, tem uma coisa que mais nenhuma outra infraestrutura a nível de desporto tem, que é todas as superfícies são superfícies reconhecidas e homologadas para serem desinfetadas. Por norma, todas as piscinas têm que ter superfícies em que sejam possíveis facilmente laváveis. O piso não é anti-derrapagem, exatamente porque vai haver pessoas a usar aquela superfície de uma forma úmida. Por isso, em termos de desinfecção e de limpeza de superfícies, as piscinas são sem dúvida nenhuma as que estão melhor preparadas para isto tudo. Mas de qualquer forma, a nível de superfícies, há um lote de medidas que realmente podem ser tomadas para evitar o contacto das pessoas com as superfícies, que é no desporto, e que há muita gente já a implementar, que é o uso pessoal de material de contacto, especialmente estou-me a lembrar agora de ginásios e utilização de aparelhos em que os próprios
a utilização ou a cobertura da superfície de contacto é pessoal. Um bocadinho à base de todos nós que usamos ginásios, usamos a nossa toalha para não haver o contacto de uma forma antes, pré-Covid. Neste momento é exatamente o mesmo tipo de medidas, mas acrescentadas, onde há muitos a usar, por exemplo, películas a isolar os equipamentos, por causa das superfícies que absorvem o suor, e é realmente um possível foco de contacto. Mas, repito, a forma de transmissão através da respiração, através do ar, tem um impacto muito maior do que realmente as superfícies. Pronto, leva-nos a esta última pergunta, que eu penso que é muito pertinente, que foi colocada por Rui Carneiro, e que baseia-se um bocadinho nisto. Pronto, todos estamos-nos a basear nas direções da DGS, mas como tu disseste, há muitas assimetrias no país. Há sítios em que têm focos, outros sítios que não têm focos, e há sítios que até nem têm ninguém confirmado com Covid. Não seria pertinente que estes planos de desconfinamento, ou pelo menos indicações para a criação destes planos de desconfinamento, passassem para a responsabilidade das autoridades de saúde locais, ou seja, em cada região, mediante a situação de cada região? Exatamente. A primeira mensagem, que eu acho que já tem sido muito clara: tem que haver planos de contingência diferenciada relativamente ao nível epidemiológico, porque é insustentável. Primeiro de tudo, porque é insustentável, e segundo tudo, porque realmente a nível de risco faz sentido, nos sítios onde há realmente mais risco, haver um plano mais restrito, e nos sítios onde não há nada, um plano muito mais ligeiro. A nível depois de execução, de implementação de uma circunstância, como estamos a falar neste momento, a nível local. Sim, eu acho que a ser implementado algo assim, tem que haver realmente as diretivas têm que ser homologadas, certificadas pelas autoridades locais, e a própria DGS já tem os seus gabinetes locais e regionais, e eu acho que deveria realmente passar por aí, e a análise de risco e o tipo de plano e a avaliação se realmente o plano de contingência e o nível de risco epidemiológico tem que ser avaliado, homologado pelos gabinetes da Direção Regional, dos gabinetes regionais da Direção-Geral de Saúde, sim, sem dúvida absolutamente nenhuma, porque este tipo de pareceres é muito mais técnico, é muito técnico, e tem que ser feito por técnicos realmente que tenham, primeiro de tudo, acesso à informação, e depois capacidade para fazer a avaliação mediante cada circunstância, a implementação de um determinado plano de contingência para um determinado risco. Eu faço muita força que estar aqui hoje contigo e estarmos a debater isto seja algo que possa realmente ser concretizado para o bem de todos, para o bem do desporto, para que as pessoas possam usufruir do desporto, e para, mais importante de tudo, o risco seja realmente menor, não é? Porque o que nós estamos a fazer é algo com bom senso, como tu disseste. Não faz sentido as pessoas não poderem praticar desporto quando numa certa localidade nunca foi detectado nenhum caso de Covid, e eu acho que é um desperdício de recursos, quer humanos, quer financeiros, estarmos a implementar estas medidas todas num sítio onde não é necessário, quando as medidas depois, esse esforço pode ser canalizado para sítios onde eles efetivamente são necessários e porque tenham tudo à disponibilidade. E eu acho que este tipo de gestão, eu acho que qualquer pessoa consegue perceber aquilo que eu estou a dizer, que é algo lógico, mas o problema que o Rui estava a dizer é que, a nível institucional, a Direção-Geral de Saúde tem que abraçar esta responsabilidade, este trabalho, que também não é fácil, nós compreendemos, mas eu acho que é muito importante e necessário para o desporto, e o desporto somos todos nós, e somos todas as pessoas que gostam de desporto e usufruem e tentam ter uma vida saudável e contribuir também para que nós possamos todos ter uma vida mais saudável e uma sociedade mais saudável.
e mais feliz. E mais feliz porque o desporto faz-nos felizes a todos. Exatamente. Portanto, eu acho que esta conversa Deus queira que dê para pelo menos alertar algumas das autoridades que têm ações nesta matéria e que percebam que, porque todos os planos de confinamento que estão a ser feitos, penso eu, a nível municipal e a nível dos clubes até ao momento, têm sido feitos pelas gentes do desporto. E as gentes do desporto realmente são polivalentes e fazem praticamente tudo, mas como tu disseste e muito bem, uma situação destas devia ser feita por especialistas ou pelo menos as guidelines, as diretrizes deviam ser dadas pelos especialistas e penso que a Direção-Geral de Saúde deveria delegar talvez isto nas direções regionais e elas por sua vez deveriam supervisionar e darem as indicações, isto seria uma boa ajuda pelo menos para o reinício da atividade em setembro. Posto isto, eu penso que o nosso tempo já terminou, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar aos nossos ouvintes. Não, Ana, eu espero... Deixar-se uma mensagem de... Sim, eu sinceramente, eu quero dar os parabéns a toda a gente. Nunca é demais. Eu acho que todos nós, todos nós tivemos um papel muito importante no controle desta crise. E tal como estamos aqui a discutir, o bom senso que impera dentro da nossa população e dentro do nosso país é realmente algo incrível, porque nós soubemos ler todas as recomendações. Quando foi preciso ir além das recomendações, nós fomos além das recomendações. Quando nós achámos que as recomendações eram demasiadas, nós não fomos tão longe das recomendações e imperou o bom senso, apesar de tudo. E em termos de sociedade, isso demonstra uma maturidade muito grande. E eu acho que dentro desta senda do que tem sido, é o que vai acontecer e dentro destes fóruns, que é o debate e a discussão, que se criem bons sensos sobre o que irá ser o futuro, porque nós a nível de sociedade conseguimos discutir, por um lado, os pontos, cada um demonstra o seu ponto, depois conseguimos interpretar e depois quando implementamos qualquer que seja a decisão é bem implementada porque foi discutida sensatamente dentro de todos os parâmetros que deve ser a vida em sociedade, assim como é no desporto. E eu acho que estamos todos de parabéns, nós vamos passar por isto muito rapidamente, as pessoas vão continuar a fazer desporto o mais rapidamente possível e, entretanto, enquanto não conseguem fazer desporto, Ana, eu gostava só de recomendar aqui umas leituras sim. Dentro daquilo que é o tema e que é também o meu interesse, que é um autor que eu gosto muito, que é o Robin Cook. O Robin Cook é um escritor de novelas de ficção científica relacionadas muito com o tema que estamos a viver, com epidemias, com o que é a vivência de uma epidemia, de uma doença e como é que disputa dentro de nós sensações de frustração, de revolta, mas também demonstra muitas outras coisas, como por exemplo que é entre e ajuda, nós sabermos viver em sociedade, todos aqueles sentimentos que nós temos muito bons enquanto humanos também bem ao de cima, e eu acho que esta pandemia também trouxe ao de cima o lado bom de todos nós, e eu gostaria de recomendar Robin Cook, e eu tenho aqui um que é muito conhecido, que é o Outbreak, que é uma história da epidemia, até há um filme, se quiserem ver o filme também podem ver, o Shock, por exemplo, que também demonstra muito daquilo que é o choque para todos nós, de repente temos que mudar a nossa vida, e depois uma questão mais técnica que que nós todos agora andamos a tentar descobrir, que é o que é um vírus, o que é um gene, o que são mutações, como é que de repente um gene e uma mutação em que eu nunca quis saber nada disso, faz com que eu deixe de ir ao meu ginásio que gosto tanto de ir. E eu acho que são umas leituras interessantes.
e que nos mostra que nós somos tão pequeninos, não é? Exatamente. Pedro, isto acho que foi uma conversa foi muito boa esta conversa e acho que foi esclarecedora para todos que nos estão a ouvir. Eu penso que, se não tens mais nada para acrescentar, nós vamos dar por encerrado este webinar, deste conjunto de 5 webinars que se celebraram ao longo da semana. Este foi o impacto e os riscos da Covid-19 para atletas e para o desporto, e eu penso que toda a gente, quando nós partilhamos, todos saímos mais ricos. Portanto, acho que basicamente isso é o mais importante retirar daqui. E eu agora, para encerramento desta semana de 5 sessões, eu vou passar a palavra ao Dr. Telmo Pinto, que é o primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal do TAM Viçosa. Bom dia, Sr. Doutor. Bom dia. Gostei agora do nosso último convidado, que nos aconselhou aqui uma leitura de uns livros do mesmo autor. Gostei. Acho que foi uma boa escolha. Pronto, enquanto responsável executivo desta casa, congratular-me pelo nível de participação e pela qualidade dos nossos oradores e também dos nossos participantes, que felizmente tivemos gente do norte a sul do país a acompanhar estes nossos webinars. Em nome da CIME, dizer que estou reconhecido pela colaboração, pelo empenho e, acima de tudo, pela dinâmica que provocou, e sei que tem sido o feedback que temos recebido, é um feedback muito favorável, dando conta que o desporto cada vez mais deve entrar nas nossas vidas e pode ser uma das formas de também ultrapassarmos rapidamente esta crise, que numa primeira fase foi de saúde, agora é uma crise um bocadinho social e que está embranhada também na atividade económica, e que não tenho dúvida nenhuma que o desporto pode vir a contribuir para que esta mudança seja o mais rapidamente possível e possamos viver um tempo diferente, mas um tempo melhor. Por isso, em nome da CIME, obrigado a todos.